Filipenses capítulo 3, verso 12 até o 16. Filipenses 3, 12 a 16. Vamos ler juntos em uma só voz? Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, a temática essa noite é a jornada do atletismo cristão. Todos os cristãos, não importa se você é criança, jovem, adulto, já idoso, todos nós estamos envolvidos numa espécie de atletismo cristão, uma jornada da fé. O atletismo pressupõe movimento, o atletismo pressupõe a negação da inércia, ou não estar em inércia, mas em movimento, em preparo, em exercícios extremos. O atletismo é uma modalidade, ou é um tipo de esporte muito antigo, um dos mais antigos do mundo. E nós sabemos que todo esporte exigirá muito daquele que pratica. Nós vemos os jogadores de futebol, as contusões recorrentes, o preparo, os treinamentos. O único jogador de futebol que eu conheci que disse que não precisava treinar era o Romário, porque ele dizia que já sabia jogar bola. Mas na verdade há necessidade de um preparo e de um empenho constante, uma condição física, para que o atleta consiga cumprir as suas partidas, os seus torneios e os campeonatos que estará sujeito. E Paulo lança mão dessa imagem do atletismo nesse texto que nós lemos. O gráfico, a aplicação dele, centra-se totalmente nessa questão do atletismo. É o que nós vamos ver essa noite. Deixa eu ligar aqui. Esse moço aí se chama Eric Moussambani. Esse moço competiu na Olimpíada de Sydney no ano 2000. Como estão vendo, a piscina aí atrás, ele todo caracterizado para nadar, numa modalidade dos 100 metros, e 100 metros rasos de natação. E conta a história que esse moço veio de um local muito pobre da Guiné Equatorial, e ele não tinha condições de treinar, ele nunca tinha treinado numa piscina olímpica, na verdade ele não tinha tido contato com uma piscina olímpica ainda. A primeira foi na Olimpíada de Barcelona. A única piscina maior que ele tinha treinado era de um hotel. E nos fala a história que todos os competidores queimaram a largada. Esse moço ficou praticamente sozinho para competir consigo mesmo. E ele foi nadando e muito cansado, não estava devidamente preparado, e com cãibras ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. E é interessante que ele tinha tanto desconforto até com a roupa, que o óculos, quem olhar os vídeos, tem um vídeo na internet, ele não conseguia encaixar o óculos direito, ele ficava incomodado com a água entrando no óculos. Tamanha era a dificuldade dele naquela competição. Mas aquilo exigiu dele muito esforço, exigiu dele muito empenho, embora já tivesse um certo preparo, mas os competidores eram gigantes na natação, e ele conseguiu a medalha de ouro. E eu penso, irmãos, que na jornada cristã, nós não estamos competindo para chegar em primeiro lugar. Essa é uma das vantagens. Nós estamos numa maratona para cumprir
a corrida. Nós precisamos cumprir a corrida. Deus não chamou os mais poderosos, os mais habilidosos, os mais inteligentes, os mais hábeis. Deus chamou os mais fracos, para que na sua insuficiência o seu poder pudesse prevalecer. E eu quero nessa noite destacar aqui 3 elementos essenciais para que nós possamos ter êxito, ganhar essa corrida da fé. O primeiro elemento é insatisfação com a vida cristã que se tem levado. Insatisfação com o tipo de vida cristã que nós temos conduzido diante de Deus. Versos 12 a 13, e são impressionantes que Paulo diz no 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele reitera: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Meus irmãos, o auge de qualquer atleta no mundo antigo era chegar nas Olimpíadas de Atenas. Os jogos mais antigos, a sede das Olimpíadas era a cidade de Atenas. Todos os atletas competiam nessa direção, e os Jogos Olímpicos eram ansiosamente aguardados. Como a Copa do Mundo, nós não estamos muito satisfeitos com a Copa do Mundo mais, mas era mais ou menos isso. O mundo da época aguardava essa competição. João Calvino, que foi um dos reformadores da igreja, ele diz o seguinte: Paulo havia sido alcançado por Cristo para que pudesse alcançar a Cristo. Essa era a finalidade da vida cristã de Paulo. Ele foi alcançado pela graça para que ele pudesse, por sua vez, alcançar o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo havia aberto mão de todos os seus valores religiosos e moralistas do passado. Era um homem destacado na sua religião, no farisaísmo. Mas mesmo tendo no seu currículo, por assim dizer, grandes episódios ou eventos ou ações de sacrifícios por causa de Jesus, e é importante ressaltar aqui que Paulo estava numa prisão em Roma por causa de Jesus, o apóstolo Paulo nos impressiona nesse trecho dizendo: não julgo havê-lo alcançado. Eu não cheguei no ponto que deveria chegar ainda. Embora fosse um gigante na liderança da igreja daqueles dias, Paulo era um simples corredor da fé. Ele se coloca dessa maneira. E aqui, meus irmãos, para o início desse sermão, e nós temos de pensar, ora, se Paulo, sendo Paulo, com toda a vida cristã que ele tinha, se considerava distante ainda de completar a carreira, imagine nós, no século 21. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: completei a carreira. Ele vai vendo o alvorecer da sua existência nesse mundo. Ele diz: olha, Timóteo, eu completei a carreira e guardei a fé. Mas a essa altura ainda não. Ele não havia ganho a corrida e muito menos colocado a mão na taça, mas ele continuava correndo. Embora tenha sido um homem reconhecidamente de Deus, isso é indiscutível. Paulo foi um vaso de honra, Paulo foi um servo fiel, Paulo foi um instrumento valoroso na pregação e o ensino do Evangelho. Paulo plantou diversas igrejas. À semelhança de Moisés, como diz Êxodo capítulo 33, 18, Paulo ansiava mais. Ele queria mais. Uma insatisfação santa é essencial para que nós avancemos na carreira da fé. A expressão perfeito que Paulo usa aqui foi emprestada dos Jogos Olímpicos. Perfeito nos Jogos Olímpicos é coroado como vencedor. Ou seja, completou-se perfeitamente aquela prova e se destacou e efetivamente foi coroado como vencedor. Paulo diz: nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não fomos coroados como vencedores.
Os fariseus se vangloriavam de suas perfeições. Havia uma seita chamada gnóstica, que eles diziam que encontraram um mistério diferente naqueles dias, eram os iluminados daqueles dias. Mas Paulo nega tudo isso quando ele diz que não alcançou ainda a perfeição. Paulo abre mão do farisaísmo, Paulo abre mão de qualquer tipo de ideologia ou filosofia que diga que se já alcançou a perfeição nessa vida temporal. A presunção espiritual é um sinal claro de imaturidade cristã. A igreja de Sardes, que nós vamos estudar no Apocalipse, se achava uma igreja viva. Porém, Apocalipse 3:1 nos diz que era uma igreja morta. Ela tinha uma falsa concepção de si mesma. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada. Mas lá em Apocalipse 3:17, Cristo a considera pobre, cega e nua. Nós temos de ter muito cuidado com visões muito promissoras ou boas acerca de nós mesmos na carreira cristã. Há crentes que estão muito satisfeitos com a vida cristã que estão levando, com a vida de oração, com a vida de leitura da Bíblia, com o envolvimento com a igreja, principalmente quando se comparam com aqueles que estão fraquejando ou debilitados emocional e espiritualmente. Eu estou muito melhor que muita gente na igreja, eu vou todo domingo na igreja, eu vou de manhã, eu vou à noite, eu dou o meu dízimo, eu participo das atividades. Paulo não usava essa vara de medir quando avaliava a sua vida. Ele não se comparava aos outros, Paulo se comparava a Cristo. Então, esse é um dos pontos que nós temos de guardar no nosso coração essa noite. Quando eu for fazer uma avaliação da minha vida cristã, eu não tenho de me comparar aos meus irmãos, eu tenho de me comparar a Cristo. A partir do momento que a nossa comparação assume essa perspectiva, nós sempre iremos perceber que estamos muito aquém do que nós deveríamos ser. Ainda não havia chegado à perfeição. E Paulo mais adiante diz, nós que somos perfeitos. Na verdade, quando Paulo fala nós que somos perfeitos, ele está dizendo nós que somos maduros na fé, para saber o real estado espiritual que nós estamos envolvidos. Uma das marcas da maturidade cristã é o reconhecimento da própria imperfeição em meio à jornada. E para ver melhora, nós precisamos fazer autoavaliação honesta. A luta contra o pecado ainda não terminou, porque a perfeição não vai ser atingida aqui. É isso que Paulo deixa claro. Por isso que nós devemos nos desvencilhar dos embaraços e não nos deter no curso da corrida. A grande mensagem que tem nesse trecho é seguir em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Mas além da insatisfação com a vida cristã que se tem levado, o outro elemento essencial para se completar essa carreira, essa maratona, é um esforço contínuo na direção de Cristo. Precisamos nos empenhar na direção dele, de Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Os olhos do apóstolo Paulo estavam firmes nos seus objetivos e metas. Meus irmãos, eu como pastor, estudando a Bíblia, estudioso da Bíblia, já li diversos livros de servos de Deus ao longo da história, que entregaram suas vidas por causa do Evangelho, e quando eu olho a cristandade dos nossos dias, eu vejo quão distantes nós estamos do ideal. Quão distantes. E confessando um pecado pessoal, eu não sei até que ponto eu estaria disposto a morrer pelo Evangelho. Porque isso para a mentalidade ocidental do século 21 está muito distante da nossa realidade. É uma sociedade altamente egocêntrica, voltada para si mesmo, para agradar-se, por o conforto pessoal. Nós não sabemos o que é morrer, literalmente, por causa de Cristo.
O apóstolo Paulo sabia o que era isso. O esforço de Paulo era para que ele estivesse na direção de Cristo, custe o que custar, ainda que custasse a sua própria vida, a sua integridade física. Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Era um homem dedicado integralmente à causa do Evangelho. Almejava única e exclusivamente fazer a vontade de Deus. Paulo não queria fazer a vontade dele, não queria fazer a vontade das igrejas, não queria fazer a vontade das pessoas que ele amava, mas ele queria unicamente agradar a Deus. E aqui eu quero deixar um versículo para nos inquietar essa semana, todos nós. Lucas capítulo 9, verso 62, o Senhor Jesus declara o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que se coloca nessa corrida da fé e está preso ao passado, olhando para trás, não é apto do reino de Deus. E aqui tem um princípio muito simples de corrida. Alguém aqui já correu? Acho que a maioria aqui já correu alguma vez, pelo menos. Eu estava numa situação que se eu precisasse correr, e o bandido dissesse correr, você ia dizer pode matar, porque não tem como correr, que eu tinha torcido o pé. Mas eu creio que todo mundo já teve alguma experiência de corrida, pelo menos fugindo de alguma coisa ou de alguém. A corrida, para quem a pratica, se torna inviável se você fica olhando para trás. Aqueles que praticam corrida, tentem fazer olhando para trás. A tendência é você cair. A tendência é se distrair. É necessário que na corrida se mantenha o foco no movimento que se está fazendo. A mente também não pode vaguear, porque pode ter algum obstáculo à frente. Jesus diz aqui em Lucas 9,62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Na semana passada, o pastor que esteve conosco falou sobre Marta. Marta ficou distraída com muitas coisas, mas lá em Lucas 10,42, Jesus disse que uma só era necessária. Uma só. Nós nos distraímos com tantas coisas, com tantas amenidades. Eu ainda sou de uma geração que no ensino médio, antigamente era ensino médio, não sei se hoje chama assim. No ensino médio, eu fiz o curso de contabilidade, técnica em contabilidade. E eu fiz datilografia naquela queixo duro mesmo, que era aquela assim de apertar com força, a máquina. Então, no meu processo de amadurecimento de vida, eu vi muitas coisas serem jogadas de lado, máquina de datilografia, por teclados, o celular, que antes, a moda, o celular, o primeiro que lançou era aquele imenso, né? A pessoa carregava um tijolo literalmente aqui do lado, achava que estava abafando, e abafava mesmo naqueles dias, era um orelhão móvel, era a grande revolução. Depois o celular ficou pequeno, o chique era você ter um celular assim, discreto. Quem andasse com o celular grande estava fora de moda. Hoje são os smartphones, celulares maiores. Eu não sei onde isso vai parar. O que eu quero chamar a atenção aqui é que existem muitas distrações na nossa vida. Dentre elas eu destaco uma: celular. Que é um devorador de tempo, celular. Eu já caí nisso, e eu creio que aqueles que mexem já caiu. Você vai naquelas idiotices do Facebook e fica 40 minutos ali. Desse jeito. Distrações. A vida cristã não cabe esse tipo de distração. Marta estava envolvida com muitas coisas. E Jesus disse, uma só é necessária. Só uma que é necessária. O empenho, a força tem de estar na direção de Cristo. Há pessoas cujas atenções estão em muitas coisas. São como a semente que foi lançada entre os espinheiros.
Ela foi sufocada pelo mundo, pelos atrativos, e ela não conseguiu brotar, ela não conseguiu florescer, ela não conseguiu frutificar. É por isso que muita gente na igreja fica anos e não frutifica. Domingo após domingo, estudo após estudo, conhece as doutrinas, mas está com a sua atenção dividida. Nunca vai frutificar. Por outro lado, nós vemos pessoas novas na igreja, que entram na igreja e florescem, fazem diferença na família, na criação dos filhos, têm uma vida cristã abundante. E meus irmãos, é algo que nós precisamos nos questionar. O apóstolo Paulo diz: eu deixo as coisas que ficaram para trás no passado. Que haja em nós a mesma disposição de Neemias, quando foi governador, que restaurou os muros de Jerusalém. Quando seus opositores chegaram ali para tentar desviar-lhe a atenção da obra, Neemias capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Eles chamaram Neemias para bater um papo, e Neemias disse: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para perder com amenidades, eu não tenho tempo para perder com novela, eu não tenho tempo para perder com Facebook, eu não tenho tempo para perder com bom dia, boa noite de WhatsApp, eu não tenho tempo para perder, porque a vida passa rápido, e eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Prossigo para o alvo, um esforço intenso. No original, os gregos usavam esse termo prosseguir para descrever um caçador que estava prestes a pegar a sua presa. Ele já havia visualizado a presa. Faltava o tiro certo, do ângulo certo, o tiro fatal. E os caçadores que caçam no Brasil é algo muito polêmico, né? Mas os caçadores de onça dizem que tem gente que diz que já pegou onça, né? Mas os caçadores de onça falam que é muito difícil achar uma onça. E quando se acha a onça, os olhos têm de estar bem fixos nela, porque ela pode sumir num estralar de dedos. Então, se ele olhar para o lado, já era. Foi-se a onça. Prossigo para o alvo. Alvo é skopos no grego e significa... E é encontrado somente aqui no Novo Testamento. Não tem nenhum outro lugar do Novo Testamento. E designa fita diante da meta no final da pista. É você conseguir trilhar a sua carreira tendo como objetivo a chegada. Eu fico imaginando não, às vezes, quando eu faço viagens para longe de carro, quantas coisas na estrada. E às vezes você está dirigindo ali 2, 3 horas, o braço está cansado, mas você sabe para onde vai. A sua mente está no local do destino. A sua mente está na chegada. Então os atrativos da estrada, fura pneu, é gente para ultrapassar, é acidente. Nós temos uma meta para chegar, não vamos nos perder no caminho para Caldas Novas. Nós vamos chegar lá. Assim é o cristão. Ele não pode se perder em meio aos atrativos deste mundo. Prosseguir é ponto de atração. Se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela igreja, pelo reino, pela sua vida cristã, como eles têm para os seus estudos, para as suas graduações, pós-graduações, para o trabalho, para o esporte, para o lazer, para o dinheiro, se nós tivéssemos a mesma disposição para as coisas de Deus como temos para essas coisas, os irmãos podem ter certeza que esse mundo estaria muito diferente. A nossa sociedade estaria muito diferente. Mas nós estamos vivendo como os gentios, com as mesmas ansiedades e preocupações. Pelas Escrituras, a carreira cristã tem uma direção clara e segura. Quem corre em competição não olha para trás, como eu já falei anteriormente. O cristão não pode ser distraído pelas frustrações do passado. O cristão não pode ser distraído pelas tribulações que ele está passando no presente. E o cristão não pode ser distraído
pelas preocupações em relação ao futuro, porque o futuro não nos pertence, o futuro pertence a Deus. Se Paulo não tivesse esquecido da sua vida pregressa, do seu passado, seria uma tragédia. É o que ele diz em 1 Timóteo 1, 12 a 17. Ele: olha, Timóteo, eu tive que esquecer das coisas que eu vivi no passado, como perseguidor da igreja. Se ele não abandonasse seus pretensos méritos farisaicos, ele não seria alvo da graça de Deus, ele não descansaria nessa graça de Deus. O corredor que olha para trás, perde a velocidade, perde a direção e fatalmente perderá a corrida. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Portanto, olhar com saudosismo para trás é perigoso. Às vezes eu vejo isso muito na igreja. Crentes mais antigos, que eram de uma mocidade, que eram de um coral, que eram de uma equipe de cântico, sei lá, qualquer situação, um departamento da igreja, puxa, aqueles anos da década de 90, né? Aqueles anos da década de 80, aqueles anos da década de 60, eu não vou baixar mais porque tem gente desse tempo aqui. Mas a pessoa olha com muito saudosismo para trás. Ela está presa no passado. Nós não temos de apagar o nosso passado, mas nós temos de entender que temos uma carreira a percorrer ainda. Nós não podemos ficar presos no passado, seja ele qual for. A mulher de Ló, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim uma orientação divina, Gênesis capítulo 19, verso 26, nos diz que ela se transformou em quê? Uma estátua de sal. Ela ficou no meio do caminho. Que trágico a pessoa ser quase salva. Isso deve ser trágico. Quase foi salva, mas ela olhou para trás. E ela acabou se tornando uma estátua de sal. Por outro lado, José do Egito, maltratado pelos seus irmãos, ele não guardou ressentimento. Antes, quando lhe nasceu o primeiro filho de José, José deu-lhe o nome de Manassés. Gênesis 41, 51. Primeiro filho de José se chamava Manassés. Manassés significa perdão. No primeiro filho, pelo que seus irmãos haviam feito a ele, pela maldade que seus irmãos haviam feito a ele. Quer avançar na carreira cristã? Não fique preso ao passado. Não fique preso às tribulações do presente. Não fique preso em ansiedades ou preocupações exacerbadas em relação ao futuro. Mas além da insatisfação com a vida cristã que se tem levado, um esforço contínuo na direção de Cristo. O último elemento que eu quero tratar aqui, como bom presbiteriano, 3 pontos, para completar essa carreira na fé, é a autodisciplina. Autodisciplina. Versos 15 a 16, ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos que somos perfeitos, nós já sabemos que não estamos coroados. Mas ainda não. Paulo se apossa dessa perfeição. E para ter essa fala é necessária a autodisciplina do próprio coração, da própria vida. A palavra grega para andemos no verso 16 é um termo militar que significa permanecer na linha. Quem é militar conhece muito bem esse termo. Você tem que andar na linha. É inadmissível o crente se envolver nas mesmas situações perniciosas que o ímpio. Se isso acontece, é preciso questionar que tipo de cristianismo foi implantado no seu coração. E a Bíblia é claríssima, que no céu não entrarão pessoas que estão na prática da iniquidade. E o termo aqui, andemos, é um termo militar para andar na linha.
Não basta ter disposição para vencer a corrida, ser entusiasmado. Eu mal comparo uma pessoa que vai correr uma maratona, fez uns treinamentos bobos aí, de 8 quilômetros, chegou o dia da prova, ela está ansiosa, e a prova é de 20 quilômetros. Ela começa a corrida bem rápida, correndo todo pique. Na corrida de São Silvestre tem esses aventureiros. Eles vão lá e passam na frente, o pelotão da frente, mas quando chega uma parte da corrida, já cansaram, às vezes nem completam a corrida. São os entusiastas, um fogo de palha. Então não basta correr com disposição, o corredor deve obedecer às regras da corrida. Nos Jogos Olímpicos, os juízes eram extremamente rígidos em relação aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer infração era desclassificado. Até hoje é assim. Nas Olimpíadas, às vezes o atleta se preparou tanto, como o caso que eu citei anteriormente da natação, mas aqueles atletas queimaram a largada, eles foram desclassificados. Eram os que tinham mais condições de vencer, mas eles violaram regras. Eles quebraram regras. Então eles perdiam o privilégio de participar do prêmio. Temos sempre de nos lembrar das regras da palavra de Deus. Eu quero que você guarde outro texto para também que inquiete ao longo dessa semana. Em 2 Timóteo 2,5, Paulo também usa a mesma analogia da carreira cristã à do atleta. Ele diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo o quê? As normas. O atleta não é coroado, ele não vai completar a corrida, ele não vai receber o prêmio, se ele não competir segundo as regras. Ben Johnson, na Olimpíada de Barcelona, perdeu a medalha de ouro na corrida dos 100 metros, após constatar que ele violara as regras. Ele já tinha recebido a medalha de ouro, mas ele perdeu a medalha de ouro. Que tragédia, que tristeza, que tristeza. Ele teve de devolver a medalha e perdeu a sua posição. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram muito bem a corrida. Começaram bem, animadas, alegres na esperança, mas não chegaram ao fim por não considerar as regras e por não levarem Deus a sério. Eu cito aqui um exemplo, dentre tantos da Bíblia, o de Judas Iscariotes. Que tragédia na vida daquele homem. Na última ceia, Jesus avisa para ele: veja bem o que está para acontecer com a sua vida. Judas comete suicídio e as suas entranhas ficam nas pedras. Esse foi o fim trágico dele. Um outro também que nós poderíamos citar foi Caim, que invejou a oferta de seu irmão. Aparentemente ele queria servir a Deus com intensidade, se destacar no serviço, e Deus avisa: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti o desejo de dominar. Caim não atentou para as palavras de Deus, subestimou as palavras de Deus e cometeu o primeiro homicídio da história da humanidade. Meus irmãos, é necessário realmente levar Deus a sério. Não leve a sério apenas o seu pastor, o seu conselho, a sua família. O pecado causa uma vergonha, e eu fico muito triste quando as pessoas estão envergonhadas diante de mim, porque eu não sou Deus, eu não perdoo. Quem perdoa é o Eterno, é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos, na nossa jornada, levar as regras a sério. Nós devemos correr sem carregar os pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Cristo, que é o nosso alvo. Se olharmos para as pessoas que estão ao nosso derredor, se olharmos para o nosso coração, se olharmos para as tribulações, nós vamos desanimar. Mas nós temos que olhar para o prêmio, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essa noite eu falei brevemente, à luz desse texto, sobre o atletismo cristão, a jornada cristã. Então, o primeiro elemento para que nós possamos completar a carreira
é insatisfação com a vida cristã que se tem levado. Isso deve ser uma constante, esforço contínuo na direção de Cristo e autodisciplina, disciplina do coração. Esse ano eu coloquei um propósito diante de Deus. Eu preciso levantar mais cedo para orar e ler a Bíblia. É uma necessidade minha, pessoal. Eu preciso fazer isso. Eu preciso dedicar tempo. Então, que o Espírito Santo realmente nos incomode. No final das corridas dos Jogos Olímpicos, o vencedor era convocado da pista do estádio a comparecer diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. E o prêmio era muito atraente. Ele recebia uma coroa de louros. Essa coroa de louros foi estabelecida em Atenas. Era um símbolo de honra, não era uma medalha, mas era uma coroa de louros. Ele recebia um prêmio em dinheiro, 500 dracmas, era um valor expressivo para a época. Ele recebia permissão para comer o que quisesse em qualquer lugar, às expensas do erário, ou seja, do dinheiro público. As pessoas naquele tempo, como hoje, também não é diferente, elas gostavam muito de comer. Era um momento que comida estava diretamente associada à religião, ao coração. Então o atleta, quando vencia um jogo, ele ganhava ali direito de boca livre em vários lugares às expensas do estádio. E na corrida terrena, e tinha um outro prêmio. Ele poderia sentar-se nos lugares de primeira classe, nos teatros, nas apresentações que tivessem, tanto em Roma, em todos os lugares ele recebia posições de honra, lugar na primeira fila. E na corrida terrena o prêmio é perecível, é transitório, é passageiro. Mas na celestial o prêmio é imperecível. Não existe traça e nem ferrugem que possam corroer. Na primeira, ou seja, na corrida terrena, apenas um pode vencer. Só tem uma medalha de ouro. Mas na corrida celestial não. Todos que completam a carreira são mais do que vencedores. É o que Paulo diz em Romanos 8. Então, o apóstolo Paulo não corria por causa da prosperidade, da saúde, do sucesso ou da fama. Paulo não teve nada disso. Paulo não teve prosperidade, Paulo não teve saúde, Paulo não teve muito sucesso, e a fama de Paulo não era muito boa. Ele não corria por causa disso. Sua ardente aspiração era Cristo. Nós não fabricamos o prêmio. É Deus quem já preparou o galardão, é Deus quem já preparou o prêmio. Mas há necessidade que nós nos empenhemos e nos esforcemos nessa maratona. Ser crente não é fácil. Ser crente exige empenho, muita força, muita luta contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Então que Deus essa noite nos encoraje, nos fortaleça e que possamos estar no caminho certo, sempre dispostos nesse santo caminho. E a minha oração, irmãos, é que o nome de Deus seja glorificado por meio de nossas vidas em todas as coisas. Então nós vamos finalizar lendo os versos 15 e 16 do texto que foi pregado essa noite. Leamos e assim nós encerraremos esse sermão. Leamos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então nós vamos cantar o hino 49, sempre vencendo, vitorioso em Cristo Jesus. A vitória não é dos fortes, daqueles que são mais habilidosos, mas dos fiéis, dos sinceros, daqueles que seguem junto a Cristo Jesus.